Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu acho da Igreja Unida uma igreja forte, uma igreja preocupada em ajudar e uma igreja cheia de amor por aqueles que chegam aqui. Venha para a Unida! Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. Essa igreja é uma igreja acolhedora, ela é uma igreja histórica, uma igreja que vai completar 120 anos, mas é uma igreja que quer ser atual na sua mensagem, no seu acolhimento e na sua relevância para com a sociedade. Venha para a Unida! Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. A Igreja Unida é uma igreja muito séria, ela leva os trabalhos para Deus muito a sério. Ela tem diversos trabalhos, desde as crianças até para os idosos. Então ela é uma igreja realmente muito chamativa, uma igreja acolhedora e é uma igreja muito relevante aqui na nossa cidade. Venha para a Unida! Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. Queridos amigos, que alegria imensa recebê-los aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Uma igreja bíblica, unida e relevante, onde você pode ter um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus e ser transformado pela Palavra de Deus. Venha para a Unida! A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido amigo e irmão. Aqui quem fala contigo é o pastor Roster Guimarães Lopes. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e hoje nós estamos começando o programa Cada Dia São Paulo, uma parceria da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A primeira mensagem que nós ouviremos do Cada Dia São Paulo é uma mensagem fundamentada no Salmo 126. Leiamos o texto da Palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos a Deus, pedindo ao Senhor que nos fale ao coração, enquanto ouvimos a sua palavra. Bendito Senhor, eterno Pai, nós te louvamos por causa da grande redenção que nos deste, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E agora pedimos que o Senhor fale conosco, graciosamente, pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, sem sombra de dúvidas, uma das mais marcantes é a diversidade. A diversidade não escolhe classe social, não escolhe cor da pele, não escolhe sexo, não escolhe religião. Ela mora no barraco, mas também visita a mansão. Ela chega assessorada da falta de alimentos e se manifesta na crise dos relacionamentos. A grande verdade é que a qualquer instante ou a qualquer momento, todo ser humano vai enfrentar a adversidade. Ora, pois, se sabemos que todos enfrentaremos a adversidade, sábios seremos, se nós lançarmos mão das melhores armas para vencer a adversidade. E a melhor arma está na palavra de Deus. Este salmo que nós lemos vem nos falar sobre como vencer a adversidade. Ele foi composto num momento especial da história do povo de Judá.
Depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Deus é liberto pelo imperador Ciro da Pérsia. E depois de um momento de grande festividade, alegria e louvor, e meses de viagem, eles voltam para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, eles encontram uma cidade destruída. As muralhas estão no chão, as portas queimadas pelo fogo. Depois de uma grande libertação e de uma grande vitória, agora eles se encontram com uma grande adversidade. E nesse texto, o salmista nos ensina como vencer a adversidade. Inicialmente, o texto da palavra de Deus nos diz que, para vencer a adversidade, nós devemos recordar os feitos do Senhor. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O salmista, para vencer a adversidade, recorda os feitos do Senhor. Ele recorda a grande libertação que o Senhor acabara de dar ao seu povo por intermédio de Ciro, o rei da Pérsia. E depois de 70 anos de escravidão, quando o povo é liberto, eles voltam a sonhar de novo. Eles voltam a sorrir outra vez. Aquele povo que não louvava mais a Deus voltou a cantar, a língua se encheu de júbilo. E todas as nações que tinham sido levadas cativas para a Babilônia e para a Pérsia por meio de Nabucodonosor, estavam ali agora debaixo do domínio de Ciro, louvam a Deus e reconhecem que Deus tem um pacto com os judeus, porque o Senhor deu a eles a libertação, o privilégio de voltar à sua terra, conforme ele havia prometido por meio dos seus profetas. E então o salmista, depois de dizer que as nações reconhecem a bênção de Deus, ele mesmo chega à conclusão: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se você quer se alegrar no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da luta, no dia da dor, você precisa recordar os grandes feitos do Senhor. Lembre-se que nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais angustiantes, em que você se deprimiu, estava triste, o Deus eterno veio e atuou ao seu favor, trouxe ânimo e encorajamento para você, fortaleceu a sua vida e te animou na caminhada. Mas quando recordar os feitos do Senhor, sobretudo, lembre-se que na plenitude dos tempos, Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus. Deus se vestiu de nossa pele, Deus se vestiu de nossa carne, Deus tabernaculou conosco, se fez um de nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, sem deixar de ser Deus. Imagine que Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Imagine que Deus sentou-se em nossas mesas. Imagine que Deus comeu nossa comida. Imagine que Deus falou os nossos idiomas. Imagine que Deus abriu os olhos dos nossos cegos, fez com que nossos surdos ouvissem, ressuscitou os nossos mortos, fez com que nossos paralíticos andassem. Mas sobre todas as coisas, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, nos pregou o Evangelho. E no auge da sua vida, no clímax da sua idade adulta, ele dá a sua vida na cruz do Calvário para apagar os teus pecados e os meus. Nunca ninguém nos amou como Jesus. Se você quer vencer a adversidade, lembre-se que você foi amado pelo próprio Deus, que te amou tanto a ponto de dar o único filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Se você se lembra deste amor maravilhoso e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você terá ânimo, coragem, força para vencer todas as batalhas. Como vencer a adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Mas talvez você ainda me pergunte: pastor, como vencer a adversidade? Em segundo lugar, o nosso texto diz: ore por restauração. O salmista diz no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Veja bem que ele reconhece a sua necessidade de restauração. Ele chegou a Jerusalém e depois de uma grande libertação, ele necessita que os outros cativos voltem para reedificar a cidade de Jerusalém e a nação por meio da qual deveria vir ao mundo o próprio Filho de Deus, o Messias. Mas ele reconhece que só há um restaurador. Ele diz: restaura,
Senhor. Senhor é o nome próprio de Deus do Antigo Testamento. É Yahvé, é o nome que não deveria ser tomado em vão. Esse nome significa que Deus é o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus imutável, mas o Deus que tem um pacto com o seu povo, o Deus que promete libertar o seu povo da escravidão do Egito, e é o Deus que libertou o seu povo. Ele reconhece que só o Senhor tem poder de dar a eles a restauração. Mas para clamar a restauração, ele faz menção de um fenômeno da natureza que acontece na sua região. O Negueb é um dos desertos mais secos do mundo, mas há uma estação de chuvas nele. E quando a chuva vem, ela cai sobre as montanhas. E ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, e reservatórios vão se formando na base das montanhas. E quando a chuva cai, esses reservatórios se saturam de água e rompem em uma grande avalanche de água que é capaz de formar um rio no deserto. E depois que esse rio caudaloso passa, o deserto se torna verde, floresce, árvores crescem, há frutos e uma nova possibilidade de vida. Quando ele pede ao Senhor para restaurar a sua sorte, como as torrentes do Negueb, ele está pedindo a Deus que abra os céus e derrame sobre ele, sobre o seu povo, bênçãos sem medida. Se você quer vencer a adversidade, ore a Deus por restauração. Ore a Deus para que Ele quebrante o seu coração. Ore a Deus para que Ele converta a sua vida. Ore a Deus para que Ele restaure o seu casamento. Ore a Deus para que Ele traga seus filhos aos pés do Senhor. Ore a Deus para que reavive a sua alma e te dê a bênção de um novo relacionamento com Deus cada dia da sua vida. Ore por restauração. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, querido. A Igreja Presbiteriana começou com esse nome na Escócia no ano de 1560, quando John Knox, um pastor que havia estado com Calvino em Genebra, volta para o seu país e começa a pregar de norte a sul do seu país. E no ano de 1560, o parlamento escocês se reúne e decide que a fé da Escócia naquela época seria a fé protestante e evangélica e que a Igreja da Escócia seria a Igreja Presbiteriana. Knox foi um homem que passou por grandes aflições. Foi escravo em galés francesas por um tempo, por crer no Evangelho de Jesus. Teve que se mudar para a Inglaterra, um tempo morou na Alemanha, depois morou na Suíça por causa da perseguição religiosa. Mas depois ele volta para o seu país e causa um impacto tremendo na Escócia. E sabe como isso aconteceu? Ele orava da seguinte maneira: Senhor, dá-me Escócia para Jesus, senão eu morro. Ele amava tanto o seu país, que ele diz a Deus que está disposto a morrer se Deus lhe der a bênção de ver o seu povo transformado e crendo em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você já orou assim: Senhor, dá-me meu filho para Jesus, senão eu morro? Senhor, dá-me São Paulo para Jesus, senão eu morro? Senhor, dá-me minha família para Jesus, senão eu morro? Se você quer experimentar verdadeira restauração em sua vida, clame a Deus para que abra os céus e desça, para que te encha com o Espírito Santo, para que faça de você uma bênção, para que traga restauração em tua casa. Você vai orar ao Senhor e Ele vai ouvir a tua oração em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Mas talvez você ainda me pergunte: pastor, como vencer a adversidade? Além de recordar os feitos do Senhor e além de orar pela restauração, o texto da palavra de Deus nos ensina: espere a recompensa do Senhor. O salmista diz nos versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual ele nos mostra um peregrino daquela região seca de Judá, que vai com a sua última semente, com lágrimas, lançando a semente na terra. Talvez não tenha nem o pão para comer daquele dia, mas com grande sofrimento ele confia em Deus, que Deus há de abençoá-lo, e Deus há de mandar chuva do céu e fazer com que a sua semente germine. Ele espera a recompensa do Senhor. Com ele nós aprendemos que o crente passa por sofrimento,
Ele semeia com lágrimas. Mas com ele nós aprendemos que o sofrimento não neutraliza o crente, porque o texto diz que os que com lágrimas semeiam. Ele sai andando e chorando, ele sofre, mas ele não para de semear. Mas também com ele nós aprendemos que o crente tem esperança de colheita. O texto diz que ele vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes, a sua colheita de trigo no braço. Mas o texto também diz que quando nós esperamos a recompensa do Senhor, Ele nos dará a verdadeira alegria, porque Ele voltará com júbilo. Ele vai saltar de alegria quando trouxer os seus feixes. Talvez você está enfrentando um momento de grande crise. Talvez você está enfrentando um momento de grande dor. Mas eu gostaria de lhe dizer que o seu sofrimento não durará para sempre. Deus está no controle de tudo. Ele cuida da sua vida. Ele responde às tuas orações. Ele dirige os teus passos. O rei Davi, em um determinado momento da sua vida, enfrentou grande sofrimento. Ele nos diz lá no Salmo 40... Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos, e me pôs dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi nos conta que estava afundando num poço de areia movediça. Mas ele clamou a Deus, e Deus se inclinou a ele, e o tirou de lá, e renovou o cântico nos seus lábios. E todos aqueles que viram o grande livramento que Deus trouxe à sua vida, e a grande alegria que surgiu no seu coração, eles viram, temeram e confiaram no Senhor. Oh, querido, não se desespere. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Entenda que se os teus problemas são grandes, o teu Deus é infinito, que nada na tua vida acontece por acaso, que o teu Senhor está no controle de tudo e que você tem que colocar a sua esperança única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma história que me impressiona muito é a história do grande advogado americano da cidade de Chicago, Horácio Spafford. Horácio Spafford era um homem muito próspero, amigo do grande evangelista Dwight Lyman Moody. E Moody foi fazer uma campanha evangelística na Inglaterra e convidou seu amigo Spafford para ir com ele. Mas Spafford estava muito envolvido em seus negócios em Chicago e não pôde ir. E se aproximava o dia da campanha, então Spafford mandou a sua família de navio adiante dele. E qual não é a nossa surpresa quando a história nos conta que no meio do Oceano Atlântico houve uma grande tempestade e o navio afundou. As 4 filhas de Spafford vieram a falecer. Quando a sua esposa chegou na Inglaterra, ela enviou-lhe uma mensagem por telégrafo dizendo o seguinte: houve uma grande tempestade, o navio afundou, nossas 4 filhas morreram. Venha logo ao meu encontro. Aquele próspero advogado deixa tudo o que está fazendo e toma uma embarcação e se dirige à Inglaterra. E quando ele chega no exato lugar no mar onde aconteceu aquela tempestade, ele compõe um hino maravilhoso que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E hoje em nossas igrejas nós cantamos: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, que todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados, que nada, absolutamente nada na tua vida acontece por acaso, e que o Deus eterno, o Deus maravilhoso, tem um propósito em tudo que realiza. E se você creu em Cristo Jesus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem da sua salvação. Ah, querido amigo e irmão, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O raciocínio de Paulo é muito certo. Se Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, se Ele já entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer em teu lugar e pagar os teus pecados, você acha que o Senhor vai deixar de cuidar de você? Um outro hino cristão que eu gosto muito diz: Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Que no seu momento de angústia, você olhe para o Senhor e entenda que Deus te ama. Ele vai cuidar de você. Ele vai conduzir a sua vida em triunfo. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Então, tire os seus olhos do seu problema e olhe para o seu Deus, que te amou e deu a vida na pessoa de Jesus para pagar os teus pecados na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, venceu a morte, está sentado à direita de Deus Pai. E no dia final, Ele virá para buscar todos aqueles que creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Se você quer estar no meio do povo de Deus, no dia final, espere a recompensa do Senhor. Eu quero lhe perguntar, como você tem enfrentado a adversidade? Você tem olhado para as circunstâncias? Você tem se preocupado com a maneira com a qual você é tratado pelas pessoas? Você anda muito preocupado com o julgamento dos outros? Ou você deixou-se deprimir nesse momento de angústia terrível e dor? Talvez você já pensou loucamente em dar cabo da sua vida? Eu gostaria de lhe dizer que há uma opção para você, que você pode abrir mão destes pensamentos. Quando você entende que Deus te amou antes da fundação do mundo e que te amou tanto a ponto de dar o único filho dele na cruz do Calvário em teu lugar, e você entende que creu em Jesus e Deus te declarou justo no tribunal dele pela fé, você sabe que não existe ninguém mais amado do que você. Entenda que Deus te ama a ponto de dar o melhor por você. E que se você creu em Jesus, ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Deus vai te levar a bom termo até o final. E no dia final você verá o Senhor Jesus na glória. Face a face você o verá. A sua vida o glorificará. E naquele lugar não haverá nem luto, nem pranto, nem ranger de dentes, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Então entenda bem que você tem a vitória no final. Entenda que você está passando por um momento de dificuldade, mas o Senhor está presente no barco da sua vida e Ele nunca, 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 jamais te deixará. Talvez você continue se perguntando: pastor, como vencer a adversidade? Recorde os feitos do Senhor. Recorde que Deus te amou tanto que mandou Jesus da cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Ore a Deus por restauração. Peça a Deus um reavivamento em sua casa. Peça a Deus que restaure o teu casamento. Peça a Deus que converta os teus filhos. Peça a Deus que te dê ânimo e coragem para lutar, para enfrentar esse câncer. Peça a Deus que te dê graça para ter fé, ainda nos momentos mais difíceis. Clame a Deus por um tempo de restauração na sua vida. Mas, sobretudo, espere a bênção, espere a recompensa, espere a resposta lá do alto. O Senhor não vai se esquecer de você. Ele não vai te abandonar. Ele deu Cristo na cruz para pagar os teus pecados. Ele estará contigo todos os dias. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você precisa entender que ainda que o mundo inteiro estiver contra você, se você está com o Senhor, você é maioria. Um texto da palavra de Deus que impacta tremendamente o meu coração está no Salmo 27.
Eu farei uma pequena paráfrase dele para você. O salmista disse que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. O Senhor é a fortaleza da sua vida. Ele não vai temer ninguém. Ele diz mais, ele diz que ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Ainda assim, eu terei confiança. Que nesse dia você reconheça que Deus é santo, que você é pecador, que Ele te amou e deu Cristo na cruz para pagar os teus pecados. E que ao reconhecê-lo você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a vida na cruz do Calvário em seu lugar. Creia em Jesus Cristo. Agora onde você está, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor que venha morar no meu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você assim crê, Deus te declara justo pela fé no tribunal dele. Você começa a ser habitação do Espírito Santo. E o Senhor então vai caminhar com você todos os dias. E nunca, ninguém jamais te arrebatará das mãos do Senhor. Que Deus te dê vitória sobre a adversidade. Em nome de Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.